seguir, Hora da Notícia. A cada 1.000 crianças nascidas aqui no Rio Grande do Sul, 10 morrem. E profissionais da saúde participaram de um encontro aqui na UPF que discutiu como reduzir esse índice. Funcionários da Embrapa, da região sul do país, se encontram em Passo Fundo para tratar sobre qualidade de vida. Faltam 6 dias para a Jornada Nacional de Literatura e para a Jornadinha. E a gente segue aqui no estúdio com uma série de entrevistas falando sobre as principais atividades que vão acontecer, não só na UPF, mas também por toda a cidade. Um festival em Passo Fundo para apresentar talentos da Cidade Baixa de Porto Alegre. E ainda expedições em 10 cidades aqui da região para conscientizar sobre a preservação do Rio Passo Fundo. Nós acompanhamos uma dessas expedições, a que foi ao município de Pontão. Hoje é terça, 26 de setembro, é Hora da Notícia. O índice de mortalidade de crianças recém-nascidas diminuiu bastante aqui no estado. As estimativas mostram que hoje, a cada 1.000 crianças, 10 morrem. A meta, no entanto, é fazer com que este número seja, é claro, cada vez menor. E esse foi um dos temas tratados na jornada de neonatologia realizada aqui na UPF. Olha só. Comparativamente a décadas passadas, né, no país a gente já reduziu a mortalidade de 50 para 1.000 nascidos vivos. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a cruzar, lá por 1995, os 15 por 1.000 nascidos vivos. Quando a gente fala em número, isso são crianças que sobreviveram, ou seja, crianças que teriam morrido e não morreram, né? E agora, então, em 2017, a gente deve, com essa redução de 15 para menos de 10 óbitos em 1.000 nascidos vivos. Então, a gente já está com um nível muito bom. A gente tem coisas, né? A gente viu que tem muitas mortes de causas evitáveis, assim, no Rio Grande do Sul, no primeiro ano de vida, e temos que focar nisso. Muito interessante de observar que causas externas se tornou um fator tão importante, assim, mais até do que doenças respiratórias, né? Embora, obviamente, a gente tenha muito ainda no estado, até pelo inverno, são uma população de risco para infecção respiratória, bronquiolite, né? As causas externas seriam acidentes, quedas, afogamentos, traumatismo, acidente de trânsito, né? Reflete, de certa forma, a melhora do cuidado, ou seja, diminuiu as causas potencialmente infecciosas, né? Mas, por outro lado, causas externas são causas evitáveis, né? Ou seja, então, tu começa a ter um aparecimento de outras causas de morte, porque tu já reduziu algumas outras, né? Vai ser uma meta histórica, porque nós seremos o primeiro estado do país a conseguir uma mortalidade infantil menor que 10. Houve durante umas épocas que ficou meio estagnado, assim, agora houve um novo movimento assim, de decréscimo, mas não dá para parar por aí. Eu acho que, como a gente comentou, números refletem vidas, assim, então. Um trânsito que mata mais do que muitas guerras pelo mundo. São cerca de 47 mil mortes por ano aqui no Brasil. E o que será que pode ser feito para mudar esses números? O Estúdio 4 desta semana responde a essa e a outras perguntas. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite. A UPF está prestes a fechar uma parceria com o governo do estado para renovar projetos elétricos de 2.000 escolas estaduais do Rio Grande do Sul. O reitor da UPF, presidente do Comung, o professor José Carlos, esteve ontem com os secretários adjunto do Planejamento e também com o secretário da Educação para tratar deste assunto. Ficou definido que o governo irá remunerar os alunos do curso de Engenharia Elétrica que vão atuar como bolsistas na execução do projeto. Funcionários da Embrapa de toda a região sul do país se encontram aqui em Passo Fundo e também na UPF para tratar sobre qualidade de vida. A programação segue até sexta-feira. O momento é de interação entre os funcionários.
Essa é a 35ª edição do encontro e na programação estão atividades culturais e esportivas. É muito gratificante para a Suno receber esse evento porque se trata de todas as Embrapas de toda a região sul. Ou seja, são 8 unidades representadas, uma parte de seus empregados que conseguem liberações, não deixando o trabalho diário de lado, o trabalho na Embrapa continua, mas que a gente consegue fazer uma semana de confraternização, uma semana de qualidade de vida. E algumas das atividades vão acontecer aqui na UPF. Nós temos atividades dentro da UPF, onde vamos ter a maratona dentro da UPF, vamos ter todo o futebol de salão masculino e feminino, vamos ter também o vôlei de quadra masculino e feminino, e temos o parceiro do Clube Juvenil que vai nos ajudar também, que vai ter a natação lá, e as outras demais modalidades, futebol 7, futebol 7 livres, futebol 7 sênior, dama, xadrez, dominó, canastra, truco, sinuca. Então são várias atividades que vai envolver todo o pessoal de segunda à noite a sexta-feira à noite. Durante toda esta semana, nós estamos apresentando uma série de entrevistas com os coordenadores da 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha. A abertura já é na próxima segunda-feira. De novo conosco aqui, um dos coordenadores, professor Miguel Rettenmaier, praticamente já nosso comentarista para assuntos literários, não é, professor? Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado, eu acho que está aqui. Sua pauta hoje é falar sobre os temas da jornada. Com exceção da noite de abertura, as outras noites, elas ganham diferentes temas. Como vocês fizeram essas escolhas? Deixa eu começar explicando a relação entre as diferentes temáticas e a concepção que a gente tem de trabalho de leitura. Quando a gente olha a identidade visual da jornada, a gente vê aquele circo, né, aquele livro muito colorido, né? Aquela diversidade de cores tem um sentido para nós. É a diversidade de suportes, plataformas, códigos, linguagens. Né? E também a diversidade de temáticas com as quais a gente pode trabalhar. Justamente, trabalhando com a questão da identidade visual, nós temos a primeira temática, né, que trabalha, que busca refletir sobre a questão da imagem. Isso na terça-feira à noite. Isso na terça-feira. Porque né? à noite de segunda há previsão aí de um grande espetáculo, como a gente falou ontem aqui no jornal. Exatamente. Então a gente já começa na terça-feira tratando da questão da leitura dos enunciados visuais, porque fazem parte esses enunciados desse grande complexo e essa grande diversidade de linguagens e códigos com as quais nós trabalhamos. E a partir daí, quarta, quinta e sexta, nós vamos trabalhar com temáticas que têm articulação com a produção literária contemporânea e também se articulam essas temáticas com a própria jornadinha. Ou seja, da mesma medida que nós trabalhamos, por exemplo, com Medos e Monstros, os monstros foram trabalhados na jornadinha. Na mesma medida que nós temos uma noite para os homenageados, as crianças na jornadinha leram Clarice Lispector, que é na realidade o espaço da jornadinha, né? E leram Drummond e leram os demais autores. Temas cada vez mais acessíveis e próximos da população? É exatamente isso. A jornada sempre teve uma característica de trabalhar muito bem com o contexto. A partir do final dos anos 90, a jornada começou a trabalhar com temáticas, né? E essas temáticas tinham sempre muita relação com, com os temas, com os assuntos que estavam naquele momento mais candentes, né? Mas também muita relação com a diversidade no que se refere aos suportes, linguagens e códigos, né? A jornada teve a inteligência de relacionar leitura e cultura, e quando a gente trabalha com leitura e cultura, a gente necessariamente tem que trabalhar com diversidade. Então isso é um dado da jornada. Isso é uma coisa que a gente está, na realidade, desenvolvendo a partir desse ano, não com um tema apenas, mas com temas relacionados àquilo que acontece, digamos, no sistema literário da atualidade. Alguns nomes, professor Miguel, que você pode nos contar aí, importantes para que a comunidade esteja melhor preparada para ir acompanhar lá as noites? Eu vou citar alguns, né? Todos os nossos convidados representam o que é de melhor em termos de produção literária na atualidade, né? Nós teremos, por exemplo, na terça-feira, o Pedro Gabriel, que é um sujeito que passa, ainda dado no momento da sua vida, a desenhar em Guadanápolis e postar no Face, se transforma num fenômeno de leitura e posteriormente no fenômeno editorial. Teremos Zeca Camargo, né? Teremos o Roger Mello,
né? O Rafael Coutinho, por exemplo, nessa primeira noite só dedicada à questão da imagem. Nós teremos também uma noite dedicada aos homenageados e nós buscamos trazer para falar sobre os homenageados escritores, pessoas que têm uma produção literária consistente, né? Entre elas o Afonso Romano Santana, que é um leitor muito profundo, né, de Drummond. Nós teríamos uma noite dedicada à questão do gênero, né? Por Elas, a Arte, Canto e a Igualdade, com um show, um pocket show do Teide Correia ao final da noite, né? E a última noite, que é a dos Medos e Monstros, que é um tema que, bom, falar de medo na atualidade no Brasil, né? Não está muito difícil, não está nada difícil. E a gente então traz aqui nessa noite, além de uma temática muito pertinente, autores que são premiados, né? Ou premiados pelo Sesc ou com o Prêmio Jabuti. Bom, se tinha a ideia, algumas pessoas ainda têm a ideia de que a jornada é só para professores. Ela é também para professores, mas ela se abre para a cidade inteira, para toda a região. Por isso também temas cada vez mais próximos da comunidade. Exatamente. Professor, ainda é possível se inscrever? Tecnicamente, a inscrição é até domingo. Eu diria que mas eu temo que as pessoas... Sejam rápidos. Porque as últimas vagas estão se esgotando. Que maravilha. Inscrições até domingo e podem ser individuais. Exatamente. A pessoa tem interesse em uma temática determinada, ela se inscreve apenas para aquela temática. Professor Miguel, muitíssimo obrigada. Amanhã a gente lhe dá uma folga, certo? Fica acertado. Amanhã nós seguimos aqui com a nossa série de entrevistas. Nós vamos falar sobre a jornadinha e vai estar conosco aqui no estúdio a outra coordenadora da jornada, a professora Fabiane Burlamachi. Expedições em 10 cidades da região para conscientizar sobre a preservação do Rio Passo Fundo. É o que a gente mostra depois do intervalo. Obras de melhoria no sistema de distribuição de água de Passo Fundo vão deixar 16 bairros sem água amanhã, quarta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. É que a Corsã vai instalar 2 macromedidores de vazão em adutoras do bairro São Cristóvão, nas proximidades do Vermelhão da Serra. A relação dos bairros você encontra na página da UPF TV no Facebook. E se você gosta de alimentos saudáveis, não pode deixar de vir até o Campus 1 da UPF. A feira ecológica está acontecendo até às 3 horas da tarde de hoje, em frente ao Centro de Convivência. E tem produtos como pães, bolos, frutas, verduras, conservas e sucos. E o melhor, são livres de agrotóxicos. A temperatura deve continuar subindo, pode passar dos 30 graus, mas até o final da semana a previsão é que a temperatura fique mais baixa, aí pertinho dos 20 graus. Veja os detalhes. Previsão de uma quarta-feira com sol em Passo Fundo e temperaturas altas, mínima de 16, máxima que chega a 31. A quinta-feira será de céu encoberto sem chuva, mínima de 15, máxima de 23 graus. Autoavaliar para saber por onde seguir e como manter a qualidade. Essa é a proposta do Seminário de Avaliação Institucional realizado pela UPF. O encontro já está na 18ª edição. A música deu tom no Seminário de Avaliação Institucional realizado pela UPF. Foi um momento descontraído para a demanda de palestras e debates que vão ocorrer durante todo o dia de hoje. Na 18ª edição, a universidade se utiliza do seminário como um programa fundamental para saber a real situação acadêmica da instituição. Como é que o Ministério da Educação está sinalizando os itens, os requisitos para a avaliação? Isso tem que ser de conhecimento, de domínio do professor, de domínio do aluno, para poder se posicionar frente aos questionários que são apresentados e que vão validar ou não o nosso modelo de ensino. Participaram diretores de unidade, coordenadores de cursos, estudantes, funcionários e membros do CPA, a Comissão Própria de Avaliação. A UPF das Universidades Gaúchas é a que mais realiza encontros de avaliação como este.
A nossa instituição é que mais realiza seminários, que discute os nossos processos avaliativos, seja interno ou seja externo. Mas o mais importante é nós também fazer um ensino de qualidade, ter uma infraestrutura adequada, e tudo isso também pode ser balizado pelos próprios processos de autoavaliação que a nossa instituição realiza. Quem veio contribuir para o seminário foi o professor Hélio Bittencourt. Com formação em estatística, ele veio trazer a experiência de avaliação da PUC de Porto Alegre para mostrar como deve ser feito o uso dos indicadores de qualidade na educação superior. Nós deveríamos estar acostumados com isso, né? Que desde o primeiro minuto de vida a gente é avaliado e nunca, digamos assim, que a avaliação nunca esteve tão presente na vida da gente como está hoje, né? Em tudo, né? A gente é convidado a avaliar, né? E no meio universitário, no meio acadêmico, eu diria que cada vez está mais forte isso, né? Hoje é dia de Bate-Papo UPF. Essa é uma oportunidade para que a reitoria e os estudantes da universidade possam conversar sobre os assuntos da UPF. O encontro deste mês acontece então às 5h30 da tarde na entrada do LCI, o Laboratório Central de Informática. O prédio pertence ao ISEG. Toda a comunidade acadêmica está convidada a participar. Mais uma ação para aproximar estudantes da UPF de oportunidades de emprego acontece amanhã e quinta aqui na universidade. Bom, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, vai estar apresentando vagas disponíveis e também fazendo de graça o cadastro dos alunos interessados em oportunidades de emprego. A atividade acontece no Centro de Convivência, aqui no Campus 1, das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite. Até o próximo sábado, Passo Fundo e região vão receber a primeira edição do Festival Cidade Baixa. A jornalista Raquel Tramontini tem mais informações. Oficinas, exibição de documentários, exposições fotográficas e shows. Essa é a cara do Festival Cidade Baixa, Som e Imagem. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o Ricardo Pacheco, que é produtor local do festival. Ricardo, conta pra gente que festival é esse e como é que ele começou? O Festival Cidade Baixa, de Som e Imagem, é uma produção independente que acaba mostrando ao grande público, através do documentário que vai ser mostrado, a produção, a cena independente, a cena musical de Porto Alegre, da Cidade Baixa, que é a nossa zona boêmia de Porto Alegre, né? O festival em si é um festival mostra, com atividades, com oficinas, né? Temos oficina de percussão brasileira, com o percussionista Giovanni Berti, que é consagradíssimo músico, que toca com Ivan Lins. Oficina de musicalização infantil com o Andrei, que é um outro músico de Porto Alegre, que é um dos componentes da banda Trem Imperial, que se apresenta também. E de teatro com o Sirmar Antunes e o Zé da Terreira, que são nossos Highlanders aí do teatro, né? O festival começa na terça-feira em Erechim, com as oficinas de percussão e de musicalização e de teatro e a apresentação do documentário. Na quarta, 27 e 28, no município de Carazinho, todos em parceria com o SESC, né? Financiados pelo Procultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E na sexta e no sábado a gente centralizou um pouco mais em Passo Fundo, por Passo Fundo ser mais polo aqui, né? Teremos as oficinas à tarde, a partir das 14 horas, as oficinas de percussão, musicalização e de teatro. À noite, a abertura e aí os 3 shows, né? Da abertura da Trem Imperial, depois Elisa Meneghetti e finalizando com a banda Cidade Baixa nas 2 noites, né? De sexta e sábado, 29 e 30. Então, Ricardo, para as pessoas que desejam participar, de que forma proceder? A inscrição é pela internet, por um telefone? Como é que vai funcionar? As inscrições podem ser feitas no SESC de cada cidade, né? Pode ser feitas através do evento no Facebook, que é Festival Cidade Baixa, tem específico de cada cidade ali, pode se inscrever por ali, ou comigo pelo Facebook, Ricardo Pacheco, ou com o Fausto Prado também pelo Facebook. Tá certo, Ricardo. Obrigada pelas informações. Fica o convite para você, então, que gosta de arte, que gosta de cultura. Nós voltamos ao estúdio.
A bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, ela envolve 30 municípios aqui da região. E a importância de preservar e proteger esse rio, que nasce aqui em Passo Fundo e que dá nome ao município, agora faz parte de um projeto. São expedições educativas e técnicas em 10 cidades que margeiam o rio, pensando na economia, na sociedade e no meio ambiente. A segunda expedição do projeto foi em Pontão. Olha só como foi. A gente só dá valor àquilo que conhece e para chegar até o nosso local de destino, mais precisamente Sagrisa, localidade que fica no município de Pontão, o trecho a ser percorrido saindo de Passo Fundo é de aproximadamente 35 quilômetros. A primeira parada é na Escola Municipal Olavo Bilac, fundada em 1975. 3 anos antes, em 72, os primeiros agricultores chegam a Sagrisa após perderem suas terras para a barragem do Passo Real. Uma área desapropriada pelo INCRA de 2.200 hectares recebe então 51 famílias, que transformam uma fazenda improdutiva em um local para viver e pertencer. Quem conta essa história são os alunos vindos de 2 escolas do município de Pontão, junto da diretora da escola Olavo Bilac, que veio para cá com 8 anos de idade. Eu conheço toda a criação da comunidade, a história do reassentamento. Fui aluna dessa escola e mais tarde me formei e vim trabalhar como professora aqui. Já trabalho há 34 anos aqui, então a minha história é a história da comunidade também. Antes de realizar a sensibilização, esses estudantes do médio responderam um questionário sobre a identidade local e do indivíduo no lugar. Eu gostei bastante do questionário, porque assim eu pude entender um pouco do meu passado, do passado dos meus avós, dos meus pais. E as perguntas estavam lá bem sobre a comunidade mesmo. Eu percebi um pouco das lembranças da nossa história que muitas vezes ficam esquecidas, que qualquer coisa que tu pesquise sobre a nossa história ninguém sabe. Então procurar mais um pouco profundamente isso faz reafirmar tudo que a gente já sabia, mas ficou passado com o tempo. Bem, a nossa segunda parada é para contar que Pontão, com cerca de 4.400 habitantes, tem uma riqueza natural que preserva e protege as águas do Rio Passo Fundo. Rio esse que oferece abastecimento e também permite que a energia elétrica chegue na casa das pessoas. Pontão é um dos 10 municípios que vão receber as expedições do projeto Rio Passo Fundo. Bem, essa é uma área de conservação natural, esse é um espaço do Parque Natural Municipal de Sagrisa, que justamente margeia o Rio Passo Fundo. Nós estamos acompanhando então a segunda expedição desse projeto, que está fazendo um levantamento de dados patrimonial, também ambiental e biológico junto da comunidade. Faz 16 anos que o Alceu mora nas proximidades do parque. Ele é quem ajuda a cuidar e a proteger essa área de 402 hectares, que desde 2001 deixou de ser um ambiente protegido para se tornar uma unidade de conservação. Muita gente não conhece o que é a natureza, o meio ambiente, uma pesquisa, então a gente está aí para tentar ajudar esse pessoal que vem aí dos colégios de fora, como o daqui da nossa comunidade, o município todo, né? Todo esse trabalho faz parte da ação inicial prevista pelo projeto Rio Passo Fundo. Esse projeto existe para resgatar a relevância histórica, cultural, econômica, política, natural, ambiental e paisagística do rio, que deu nome à mais importante cidade do norte gaúcho, Passo Fundo. A viabilidade das investigações técnicas e educativas das expedições é resultado de um edital. Nós estamos com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, um edital em que fomos contemplados para realizar esse projeto. Então, as expedições estão indo para os municípios que margeiam o Rio Passo Fundo, mas toda a bacia hidrográfica do rio está contemplada. Então, o contato com os municípios a gente está fazendo por via de edital para mapear, buscar todas as informações possíveis para que a gente possa, então, desenvolver as exposições nos museus e uma exposição itinerante que contemple todas as comunidades que estão envolvidas.
Hora de caminhar um pouco. O parque favorece uma trilha de conhecimentos de cerca de 1.600 metros. Vamos fazer parte dela. Ao passo que avançamos, já dá para sentir como o clima fica mais fresquinho. Ar puro da mata para oxigenar o que a Flávia, que é bióloga, vai repassando. Noções de pertencimento, relações de interdependência entre as plantas, da fauna com a floresta, sucessão vegetal, que pode ser percebida nesse cupinzeiro do campo. Gratificante saber que isso faz parte da minha história, faz parte da minha vida e que é, um ambiente tão bom, viver no meio da natureza. Tanta variedade de árvores num lugar só, num momento, então é muito importante isso, eu gostei bastante. É muito legal a sensação, assim, de ver essas árvores, espécies diferentes, bichos, animais que eu não tinha visto assim no chão, procurado, São quase 600 metros de trilha, a gente está na metade do caminho e essa parada aqui é para entender a importância da biodiversidade local e também por que esse espaço não foi transformado numa propriedade e sim num parque natural municipal de Sagreza. Olha que legal isso aqui, se não fosse preservado por alguém, não teria isso aqui hoje. Final da trilha, bem agora é hora de voltar. A gente entra na natureza pedindo licença e a gente sai dela, deixando apenas pegadas. As 3 exposições do projeto Rio Passo Fundo, resultado de toda essa pesquisa, vão estar abertas para a comunidade no ano que vem. Elas poderão ser visitadas nos museus Histórico Regional, de Artes Visuais Ruth Schneider e também no Musar, aqui da UPF. Essas foram as informações de hoje. Você tem mais 2 oportunidades de assistir o Hora da Notícia desta terça. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, ao 12h30, tem mais ao vivo.